Meus irmãos, bom dia, Pai Senhor. Manhã abençoada nessa manhã de sexta-feira para todos nós. Hoje, dia 20 de outubro, que a palavra do Senhor sirva de fortalecimento, sirva de renovo e direcionamento aos nossos corações. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhe e comente nos grupos. E quem quiser participar dos projetos aqui do canal, o Projeto Pão da Vida e o Projeto Meu Deserto, o Pão da Vida é um grupo de estudo bíblico e o Meu Deserto sobre restauração de vida e de relacionamento. É só clicar aqui embaixo no botãozinho, seja membro, e os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo para os membros do canal. Vamos para a nossa conversa, para a nossa meditação nessa manhã de sexta. Eu queria falar um pouquinho sobre um personagem que é um personagem muito polêmico, né, na palavra de Deus. Normalmente ele vem para nós como um exemplo de alguém que errou demais, que é Saul. Mas a gente esquece o período em que Saul esteve diante do Senhor de uma maneira correta. Deus ele operou na vida de Saul, Deus ele derramou sobre ele a unção, capacitou Saul. Deus teve ali um chamado, porque pensa-se que pelo fato de Deus ter rejeitado em algum momento o reino de Saul e escolhido Davi no lugar dele, só para lembrar rapidamente, Saul foi o primeiro rei de Israel e depois dele veio a reinar Davi. Então pensa-se que Saul ele não foi aprovado por Deus, pelo contrário, Deus escolheu Saul. Inclusive ele foi ungido segundo uma revelação de Deus. Foi dito que iria até o profeta, um homem procurando a jumenta do seu pai que foi perdida e tudo mais. Então Saul ele foi ungido pelo Senhor. Deus ali fez três coisas, basicamente a gente consegue entender isso na vida de Saul. Ele foi ungido por Deus, como eu disse, foi mudado em outro homem, a palavra fala isso, e Deus lhe mudou o coração. Então Saul ele foi capacitado para exercer a função como líder de Israel, como príncipe, o principal do povo de Israel, como rei. Só que o orgulho de Saul ele tomou conta do coração dele, ele pôs tudo a perder. Nós vemos a unção de Deus sobre Saul para reinar sobre o seu povo. Essa unção conferiu a ele graça, conferiu a ele dons, para que ele realizasse o que? As tarefas como rei de Israel. O coração dele foi mudado a partir do momento em que a unção que veio sobre ele tirou a dureza do coração dele, tirou aquela inconstância, até mesmo o medo, porque ele, quando no ato da sua unção, quando ele foi na verdade coroado como rei, ele se esconde atrás das bagagens. Isso mostra alguém que não se achava pronto, alguém que tinha medo da tarefa, da função que iria exercer. Ele foi mudado em outro homem. A palavra fala que o Espírito Santo veio sobre ele, ele passou a profetizar com os profetas. Então a mudança de Deus foi completa. Quantas vezes Deus ele nos capacita, quantas vezes Deus ele nos dá meios e recursos para que venhamos a realizar uma obra, para que venhamos a viver de fato o nosso chamado, mas em algum momento nós permitimos com que a nossa natureza falha, que a nossa natureza limitada, ou que as circunstâncias da vida, ou que o homem, a decepção com uma igreja, com uma pessoa, venha nos tirar daquilo que é o propósito de Deus. Venha nos tirar daquilo que é o padrão que Deus estabeleceu para realizar uma obra através da nossa vida, na nossa vida. Então foi o que aconteceu com Saul, no caso dele, como eu disse, o orgulho, a soberba, a razão, foi o que tomou conta dele. Ele começou a achar que as atitudes dele, as decisões que ele tinha, as escolhas dele, elas eram melhores do que as escolhas de Deus. Ele começou a agir de maneira autossuficiente. E quando o homem, mesmo que seja ungido por Deus, age de maneira autossuficiente, a queda é logo ali. Saul ele deixou de depender do Senhor. Enquanto ele dependeu de Deus, enquanto ele dependia do Senhor, enquanto ele buscava de Deus o direcionamento, enquanto ele aguardava do profeta Samuel a resposta, o pode ir, agora faça, a direção do Espírito Santo, ele prosperou, ele recebeu vitória, ele conquistou batalhas, ele venceu guerras e recebeu vitórias. Mas quando ele começou a andar por conta da sua razão, dentro daquilo que eram as suas convicções, ele começou a ser Deus na sua própria vida, deixou de dar ouvido à voz do profeta e começou a ouvir a voz da sua razão.
tudo deu errado. Não é diferente no nosso caso, irmãos. Enquanto nós andamos segundo a direção da palavra, segundo a direção do Espírito Santo, as coisas acontecem, as vitórias vêm, as conquistas são reais. Nós vencemos as batalhas, nós conseguimos lograr êxito em situações de dificuldade que se apresentam. Mas quando o homem, servo de Deus, ainda que ungido por Deus, ainda que chamado, o homem e a mulher de Deus, eles abandonam a voz do Senhor, nós abandonamos os caminhos do Senhor, não no sentido de sair da presença de Deus, porque às vezes abandonamos a presença de Deus, mesmo estando, entre aspas, na presença de Deus, diante do Senhor. Temos ali o nome de crente, carregamos Bíblia, ouvimos louvores, ouvimos pregações, mas não temos mais aquela conexão. E isso é abandonar o centro do querer de Deus. E as coisas começam a dar errado. Saul começou a agir na razão, e a razão foi o fim do reino dele. Foi o fim daquilo que era um lindo chamado que Deus tinha para ele. Deus tem um lindo chamado sobre as nossas vidas. Deus tem um lindo chamado para a sua vida. Deus te deu uma semente. Você carrega uma semente que vem da parte do Senhor. Deus colocou sobre ti uma unção. Deus não retira a unção que Ele põe sobre nós. A unção que Deus dá, ninguém tira. Saul foi até o último dia da sua vida com a unção sobre si. Davi não tocou nele porque disse, ele é ungido do Senhor. Quando ele morreu, o homem que tocou nele falou, olha, eu matei o ungido do Senhor. Ou seja, até o último momento ele foi considerado o ungido de Deus, porque a unção que havia sobre ele não foi retirada. Apesar dos erros dele, apesar dos pecados, apesar das falhas dele. E aí eu fico vendo, irmãos, como que a história de Saul poderia ter sido tão diferente se ele tivesse aprendido a guardar os mandamentos de Deus, a dar ouvidos à voz de Deus, a obedecer. Essa foi a grande questão, o grande problema de Saul. Ele insistia em desobedecer à voz de Deus. O segredo da vitória está na obediência. O segredo da nossa vitória, o segredo da sua vitória, está em obedecer. Por mais difícil que seja obedecer, por mais difícil que seja esperar, Deus, Ele dá ordem. Porque às vezes Deus manda a gente esperar. E como eu trouxe esses dias de uma mensagem falando de Saul, Saul ele não sabia esperar o tempo de Deus para ele. E por isso ele desobedecia, e por isso ele se precipitava, e por isso ele agia na razão. Espere o tempo de Deus, espere a forma de Deus operar na sua vida, sobre essa questão que você está vivendo. Deus virá te socorrer, Deus agirá ao seu favor. Agora você tem que aguardar a forma, o tempo, a hora do agir de Deus. Não se precipite, não haja na razão, não haja na emoção, não se rebele contra Deus. Obediência é a chave, é o segredo para grandes mudanças na sua vida. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia, nessa sexta-feira. A paz, Senhor Jesus.